Desafios da Família Moderna é uma iniciativa do BTG Pactual Wealth Management, sempre com conteúdo para ajudar as nossas famílias a enfrentarem os desafios que podem vir pela frente. Nosso entrevistado de hoje é Pitágoras Carvalho, especialista na área de planejamento patrimonial e sucessório e sócio do escritório Pinheiro Neto Advogados. Pitágoras, obrigada pela sua presença, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Filiação socioafetiva, né? A paternidade ou a maternidade por afeto. O que é que isso significa? E você pode dar alguns exemplos desse tipo de situação? De fato, a paternidade, a maternidade socioafetiva é uma relação entre o adulto e a criança que não depende de um vínculo biológico, como é a filiação mais comum, nem de um vínculo formal, como é a adoção. O que caracteriza essa situação é o fato de a criança e o adulto se reconhecerem dentro da relação de paternidade ou de maternidade. Então, um exemplo de uma situação que geralmente ajuda a caracterizar a paternidade ou a maternidade socioafetiva é como as partes se chamam. A criança chama o adulto de mãe. Quem é a pessoa que tem a responsabilidade sobre essa criança perante a escola, perante os cursos? Ela é dependente no plano de saúde? É uma série de elementos que juntos formam uma convicção num sentido ou de outro. É uma situação de fato que a pessoa precisa ter consciência do que ela está fazendo e de como isso é percebido pelas outras pessoas. Uma situação que acontece muito é em segundos ou em terceiros casamentos, né? As famílias se unem e você tem filhos de outros relacionamentos convivendo numa mesma casa. E, querendo ou não, o pagamento das despesas de manutenção mesmo daquela criança, mesmo que não seja a totalidade do pagamento das despesas, mas uma parte do pagamento das despesas acaba acontecendo por esse novo casal, por esse novo, enfim, claro, membro da família. Qual o efeito disso no eventual questionamento de paternidade socioafetiva? Essa é uma das situações mais difíceis de caracterizar, porque o pagamento de despesa por si só não caracteriza essa situação. Mas a forma como esse pagamento é feito pode fazer uma diferença. Por exemplo, se você recebe o boleto direto no seu nome. Isso é uma coisa que ajuda a mostrar que você tem uma responsabilidade equivalente à de um pai ou à de uma mãe perante a escola. Cada uma dessas coisas isoladamente não é suficiente, mas é o conjunto delas que é levado perante um juiz, num caso de conflito, e pode caracterizar a situação de um lado ou de outro. E se a pessoa que está em vida, ela quer em testamento reconhecer que aquele enteado, ele tem os mesmos direitos de um filho, ele pode fazer isso por testamento? Pode fazer por testamento sem problema algum. É claro que se você faz isso só no testamento, você enfrenta algumas dificuldades práticas, porque isso é discutido depois que você não está mais aí. Então é mais difícil para o juiz saber qual é a sua opinião. Por isso que se a pessoa está muito segura disso, ela pode fazer essa decisão ou esse reconhecimento em vida, por um documento em vida. E previdência privada também seria uma possibilidade de você dar determinados benefícios financeiros para aquele enteado, sem necessariamente reconhecê-lo como filho. Sem dúvida, acho que um dos caminhos, do ponto de vista patrimonial, beneficiar alguém que você não necessariamente quer reconhecer como seu filho, ou que não necessariamente é seu filho, é previdência privada. Você pode fazer um seguro de vida também. Perfeito. E ainda assim, dentro do seu testamento, é possível fazer um legado para essa pessoa, ou instituí-la como herdeiro testamentário, dentro daqueles 50% do patrimônio que compõe a disponível. E para finalizar, quais cuidados você indicaria para as pessoas que não querem reconhecer esse vínculo socioafetivo? É uma situação difícil, porque é preciso ter uma disciplina a respeito de deixar claro para todo mundo na família qual é exatamente a relação que você tem. Muitas vezes as pessoas se misturam e você tem a vontade de educar a criança de um jeito, de ajudar a sua mulher ou seu marido a educar a criança, mas você precisa entender que se você não tem essa relação de pai ou de mãe, o responsável pela criação é o seu marido ou a sua esposa e é ele que tem que tomar as decisões. Então precisa ter uma disciplina muito grande para manter os limites que foram acordados dentro da família. Pitágoras, sua presença foi super importante hoje, muito obrigada. Eu que agradeço. E conto com vocês no próximo episódio de Desafios da Família Moderna. Até lá!